Segunda-feira, 15 de abril. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nessa segunda-feira da terceira semana da Páscoa, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 22 a 29. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu: Em verdade eu vos digo, estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Meu querido irmão, minha querida irmã, as pessoas estão impressionadas pelo milagre que Jesus fez multiplicando os pães. A figura de Jesus aparece diante delas com características extraordinárias e por isso não querem separar-se dele. Intuem que, enquanto estiverem com ele, não sofrerão mais necessidades. E assim, vendo que Jesus tinha desaparecido com os discípulos, puseram-se à sua procura e sempre em busca dele, cruzaram o lago, chegando a Cafarnaum. Ali o encontraram. Mas Jesus aproveita a oportunidade para purificar as suas intenções e sentimentos. Se buscaram a Jesus, foi por interesse, por causa do alimento material que tinham recebido dele. Por isso, Jesus admoesta-os para que não andem tanto em busca do alimento material, mas do alimento que perdura até a vida eterna. Com muita frequência, acontece que alguém busque a religião não pela própria religião, mas pela conveniência que dela pode seguir-se. Buscam a Deus não por Deus mesmo, mas por causa da ajuda que dele necessitam e esperam. Mas se Deus demora em prestar-lhe essa ajuda, que eles de modo algum merecem, perdem a fé e viram as costas para Deus. Quantas pessoas interesseiras existem na prática da religião, mas interessadas não pelo alimento que permanece para a vida eterna. Perguntaram a Jesus: que faremos para praticar as obras de Deus? É esta a pergunta mais desinteressada que devemos fazer-nos com frequência. Que temos de fazer para praticar as obras de Deus? Para fazer nossas obras em conformidade com a vontade de Deus? Como devemos agir para agradar ao Pai Celestial em todas as nossas obras? Porém, quais são as obras de Deus? São aquelas nas quais se manifesta seu Espírito, que é Espírito de justiça, de verdade, de amor e de paz. Tudo o que contribua para instaurar no mundo a justiça, a verdade, o amor e a paz é obra de Deus. E todos os que trabalham para isso estão realizando as obras de Deus. O salmista dirige-se ao Senhor Deus e confessa-lhe: pois vós dais a cada um segundo as suas obras. É essa a justiça de Deus que deve orientar nossa vida para a prática do bem. Não seja como um desses que querem servir-se da religião em vez de servir à religião. Deus não existe para servir o homem, mas o homem existe para servir a Deus. É verdade que, exatamente por seu infinito amor ao homem, Deus atende suas preces e o socorre em suas necessidades. Mas o homem deve estar primeiramente disposto a servir a Deus, cumprindo sua vontade, vivendo segundo os seus mandamentos,
certo de que Deus, infinitamente misericordioso, virá em seu auxílio sempre que o necessite. Jesus disse a Santa Catarina de Sena: preocupa-te comigo e eu me preocuparei contigo e com tuas coisas. Por fim, rezemos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que despojando-nos do velho homem com suas tendências, vivamos em comunhão com Jesus Cristo, de cuja natureza nos fizestes participantes pelos sacramentos pascais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.